Já vamos saber agora falar sobre a Procuradoria-Geral da República, que denunciou mais envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o criminalista e doutor em Direito Penal, Conrado Contígio. Muito bem-vindo, Conrado. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Tiago. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui hoje. Começar falando sobre as denúncias aí da PGR, mais 152 pessoas por participação em atos antidemocráticos. Ao todo, 653 pessoas já foram denunciadas. Os procuradores de todo o país são chamados para instrução das ações. Qual deve ser a ação da Justiça a partir dessas prisões, doutor? Cláudia, o oferecimento dessas denúncias é o desdobramento natural daquilo que a Polícia Federal vem investigando a partir daquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, ali na sede do Supremo, do Poder Executivo e também no Congresso Nacional. As autoridades policiais no âmbito federal têm realizado investigações para identificar quem são essas pessoas. Muitas delas já foram identificadas no próprio dia, foram presas em frente ao quartel-general no Distrito Federal, e o passo seguinte à conclusão dessas investigações é justamente a atuação por parte da Procuradoria-Geral da República, que vai realizar uma acusação formal em face dessas pessoas. Essas denúncias representam justamente isso, a conclusão de uma etapa preliminar de investigação com apresentação ao Poder Judiciário de acusações formais em face dessas pessoas. Essas pessoas têm sido denunciadas por crimes em face do Estado Democrático de Direito, por violações ao Estado Democrático de Direito, por dano ao patrimônio público, que são condutas gravíssimas. E agora o que se espera do Poder Judiciário é que realizem sempre, obviamente com respeito ao devido processo legal, concedendo a essas pessoas ampla possibilidade do exercício do direito de defesa. O que se espera é que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, de maneira geral, obtenham, de fato, informações a respeito daquilo que aconteceu e promova a responsabilização criminal daqueles que estiveram, de fato, envolvidos nessas condutas criminosas. Doutor Conrado, a pergunta agora é de Tiago Pavinato. Doutor Conrado, boa tarde, como vai? Uma pergunta anterior a essas denúncias, né? São quase cerca de 700 de denunciados, todos individualizados, uma denúncia só ainda sob sigilo, mas nós temos a questão daqueles que estão em prisão preventiva. Muitos deles, a maioria quase que unânime dos casos, eles foram presos depois do flagrante, e a prisão em flagrante não teve respeitado o prazo da audiência de custódia. Nós sabemos que é uma situação excepcional, mas a lei não prevê situações excepcionais. E mesmo não tendo se respeitado esse prazo de 24 horas, o juiz natural não fez essa audiência de custódia, foi um corpo de juízes que sequer julgou, né, os detidos em flagrante. Fizeram um relatório e depois mandaram para que o ministro determinasse o que seria ou não. Você acha que essa falha, essa falta de formalidade da prisão em flagrante para outras modalidades de prisão preventiva ou medidas acautelatórias prejudica o permanecimento dessas pessoas em custódia do Estado? Tiago, a prisão preventiva, e não só ela, todas as prisões processuais, são prisões que antecedem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, são prisões que só podem ser decretadas em situações muito excepcionais, desde que verificados ali todos os requisitos instituídos na legislação. A questão das audiências de custódia é uma questão bastante relevante. O descumprimento desses prazos acaba sendo algo não tão incomum na realidade da justiça brasileira. Os tribunais, diante desses casos, têm posicionamento no sentido de que esse atraso eventual na realização da audiência de custódia não deve necessariamente resultar na revogação daquela medida prisional. É fato que há um contingente muito grande de pessoas que foram presas, as situações desses mais de 600 presos certamente são bastante distintas entre si, e a análise a respeito da necessidade dessas prisões foi feita naquele momento e vem sendo feita conforme novas etapas da Operação Lesa Pátria vêm sendo deflagradas. O fato é que essas prisões devem ter um caráter de excepcionalidade.
naquele momento, quando foram decretados, ainda havia um receio muito grande em relação a quais seriam os desdobramentos daqueles atos violentos do dia 8, mas conforme o tempo vai passando, a impressão que se tem é de que a normalidade já voltou a imperar e que talvez em algum momento essas prisões sejam revisitadas, a necessidade de manutenção desses indivíduos em cárcere seja reavaliado. Inclusive, destaco que, salvo engano, 2, 3 dias atrás, um personagem importante da estrutura de segurança pública do Distrito Federal, que era o diretor-geral lá da Polícia Militar, salvo engano, acabou tendo a sua prisão revogada porque conseguiu demonstrar que não tinha ali maior envolvimento com os fatos. Então, apenas para sintetizar, essas prisões de fato precisam ser excepcionais, é necessário que haja muito critério para que sejam mantidos presos realmente aqueles indivíduos que possam ter dado demonstração concreta ao longo do tempo de que a sua liberdade coloca em risco essa estrutura elementar do Estado Democrático de Direito, que foi, de fato, forte e gravemente atacado no dia 8. Esses atos do dia 8 de janeiro têm 4 linhas de investigação, né? Uma delas mira os incentivadores da violência. Qual deve ser a punição para quem incentivou os atos do dia 8? O nível de responsabilização, do ponto de vista dos tipos penais, das figuras criminais que vão ser aplicadas a partir dessas denúncias da Procuradoria-Geral da República, esses tipos penais não são distintos, mas é inequívoco que merece reprimenda maior aqueles que, na verdade, articularam esses movimentos, financiaram esses movimentos e se valeram, na verdade, de muitos desses que estão presos como meros instrumentos da sua vontade de colocar em xeque o resultado das eleições, o sistema constitucional estabelecido. A legislação penal estabelece para cada crime que está nela previsto um leque de possibilidades de aplicação de sanção penal. Em geral, as penas elas são previstas considerados determinados intervalos em anos. Então, as penas vão de uma certa quantidade, que é a pena mínima, até a pena máxima. E é justamente dentro dessa baliza, dentro desses critérios, que os tribunais deverão avaliar a gravidade da conduta praticada por essas pessoas, para que, eventualmente, aqueles que foram os atores intelectuais desses fatos, os financiadores, os patrocinadores disso, acabem por receber, nesse intervalo possível, a pena que seja mais elevada. Mas não tenho dúvida de que, sim, eles, muitas vezes, têm uma participação e uma responsabilidade pelo que aconteceu maior do que aqueles que talvez tenham sido ali mero instrumento desse desejo antidemocrático. Pavinato? Doutor, uma última pergunta minha, que eu acredito que essa seja a maior dúvida, não só da população brasileira que acompanha o desenrolar desses acontecimentos, mas também da própria comunidade jurídica, né? Nós sabemos que é um crime autônomo incitar o crime, qualquer crime, e financiar, fazer parte do plano da invasão de um acampamento, de uma depredação, é participar desse crime e não incitar. E também, quando o novo tipo penal, né, dentro do crime da incitação, fala em instigar as Forças Armadas para animosidade com outros poderes e instituições do Estado Democrático de Direito. Nessa modalidade de instigar, de induzir ao crime, de conclamar ao crime, nós estamos diante de uma possibilidade, pelo menos no discurso, de que existam algumas punições por incentivo omissivo, que é o caso que se discute a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe a possibilidade, juridicamente, dentro da ciência do direito penal, em se pensar que o silêncio, neste caso, pode enquadrá-lo, se não como partícipe, mas como aquele que instigou essa animosidade junto às Forças Armadas ou contra os poderes da República? Tiago, essa sua questão é muito importante, ela vem sendo discutida de fato por inúmeros estudiosos, alguns deles se colocando contrariamente a essa possibilidade e outros dizendo que ela é real e existe. Na minha perspectiva, o que ocorreu não foi uma mera omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esses eventos.
Ele, na verdade, muito antes do resultado das eleições, vinha adotando posturas, questionamentos, fazendo publicações que colocavam em xeque o sistema eleitoral instituído, colocavam em xeque o resultado das eleições, fazendo insinuações completamente desprovidas de embasamento probatório, no sentido de que pudesse ter havido fraude no processo eleitoral. Então, se a partir do momento em que o presidente atual, o presidente Luiz Lula da Silva, tomou posse, o que se viu foi uma omissão, uma inércia, uma falta de iniciativa do ex-presidente, que sequer esteve em Brasília para a transmissão do cargo, o que se viu antes foram condutas deliberadas, ativas, de incitação a essas condutas, de contestação do sistema democrático brasileiro, que resultaram naquilo que se viu no dia 8. Então, não me parece que seja possível examinar os fatos à luz daquilo que aconteceu no dia 8, ou no dia 7, ou no dia 15 de janeiro. Nós temos aí um histórico de ao menos 4 anos em que há atuações e gestos concretos do ex-presidente estimulando ou colocando em dúvida o resultado do processo eleitoral, e todo esse processo, que é mais amplo, né, conduziu a esses ataques graves à democracia. Portanto, do ponto de vista técnico, parece-me que há caminho, sim, para que o ex-presidente seja investigado, mas é óbvio, é necessário que haja um processo de investigação, isso está sendo feito, é necessário que, se a opção for por uma tentativa de responsabilização dele, também a ele sejam garantidas as garantias constitucionais todas, devido ao processo legal, ampla defesa, etc. Mas, tecnicamente, eu enxergo que há caminhos. Não sei se isso acontecerá, porque é necessário que os elementos de vinculação dele com esse fato sejam investigados e demonstrados no âmbito de um procedimento judicial. Muito obrigado. A ideia aí de abrir uma CPI para apurar os fatos ocorridos no dia 8, né? A quem interessa, a quem não interessaria abrir uma CPI sobre os atos de violência e quais os benefícios que ela poderia trazer para resolver essas questões? As comissões parlamentares de inquérito, elas, via de regra, vêm contaminadas por um discurso político, né? Ali acaba, muitas vezes, que a cena é uma cena de debate político. A gente viu isso de forma bastante acentuada em diversas comissões que foram instauradas Brasil afora para apurar fatos graves que aconteceram. A impressão que eu tenho é de que os fatos já estão sendo apurados, né? A Polícia Federal fazendo um trabalho muito dedicado e cuidadoso de identificação desses envolvidos, a Procuradoria-Geral da República, que por muito tempo manteve-se de alguma forma inerte em face desses ataques que foram sendo praticados em face do regime democrático nos últimos anos, parece agora adotar uma postura bastante cautelosa também e proativa nesse enfrentamento, inclusive compôs um grupo especializado, específico, para propor essas denúncias em face dessas pessoas, e o judiciário vai julgá-las. Então, independentemente do que ocorra em relação à instauração dessa CPI, que, como disse, em geral acaba trazendo elementos políticos que talvez afastem o caso da tecnicidade que ele merece, o fato é que as responsabilidades vão ser apuradas. O Supremo já tomou decisões e posicionamento claro em relação a isso, a Polícia Federal também o fez, e a Procuradoria-Geral da República, em igual sentido, vem cumprindo seu papel de denunciar aqueles que estavam envolvidos nesses atos antidemocráticos do dia 8. Muito bem, sobre os atos do dia 8 de janeiro, a gente conversou com o advogado doutor em Direito Penal, Conrado Gontijo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos mais uma vez. Uma boa tarde para você. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Um abraço.